Bom, mas hoje eu quero introduzir para vocês, um grande amado irmão, eu diria amigo mais distante, porque a gente não tem tido oportunidade de conviver tão de perto, mas toda vez que eu vou para uma conferência mais distante, lá pelo Sudeste, e às vezes eu cruzo e tenho oportunidade de ouvir o nosso amado pastor Luiz Saião. Aliás, eu não sabia, né, porque por ignorância minha, mas sempre eu tive um problema com essa tal de ONU, Organização das Nações Unidas. E hoje eu descobri que ele é pastor da Igreja das Nações Unidas. Então eu estou com esperança de que realmente as Nações Unidas, né, está sendo dirigida por um homem de Deus. Além de teólogo, além de escritor, é um homem que conhece profundamente a palavra de Deus, tem abençoado o povo de Deus no Brasil inteiro, e é uma pessoa simples, como homens como o Dr. Shed, como Ari Veloso. Luiz Saião é do tipo do homem que, se você cruzar com ele por aí, você não vai saber e perceber o quanto esse homem tem se dedicado ao estudo da palavra de Deus. Foi um dos responsáveis pela publicação da NIV ou NVI em português e tantas outras traduções. Luiz, por favor, ou Saião, como ele é normalmente conhecido, vamos aplaudi-lo. Boas-vindas. Quero orar com ele e aí deixar que ele ministre ao nosso coração hoje à noite. Senhor, nós estamos na Tua presença nesse momento, diante do Teu povo, Senhor, e nós sempre tememos e trememos, Senhor, quando temos que abrir a Tua palavra e dependermos apenas do Teu Espírito, Senhor, para que essa palavra tenha efeito na vida, nos corações daqueles que nos ouvem. Hoje não vai ser diferente, Senhor. Peço que o Teu Espírito Santo assuma o controle da vida do Teu servo. Fale, Senhor, como o Senhor tem falado com ele hoje à noite através dele. Que a Tua palavra, Senhor, de fato atinja a nossa mente, desça ao nosso coração, faça com que a gente de fato mude o nosso comportamento, como reflexo do que vamos aprender hoje à noite. Usa o Teu servo, muito obrigado pela vida dele, pela simplicidade, continua guardando o Teu servo, a sua família, a sua igreja, o seu ministério, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Graça e paz a todos, muito boa tarde, prazer estar com vocês aqui nessa bonita cidade de Fortaleza. Agradecemos muito ao pastor Armando Bispo aí pela sua palavra tão bondosa, e de fato é uma alegria estarmos nessa noite aqui reunidos para pensar um pouquinho na palavra de Deus, naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Nós temos desenvolvido alguns ministérios, e até é bom dizer ao pastor Armando que a igreja chama Batista Nações Unidas, porque é o nome da avenida apenas, não há nada assim tão perigoso e tão complicado, né? A coisa está sob segurança máxima lá, não há nenhum problema. E nessa nossa jornada, um dos ministérios que a gente tem desenvolvido com bastante força recentemente é um trabalho junto com a Transmundial. Quem já ouviu falar ou ouviu a Rádio Transmundial, dá um sinal com a mão. Muita gente conhece a Transmundial, tem feito um trabalho muito bonito. E nós desenvolvemos um comentário bíblico falado, com 613 estudos. E para quem gosta de corrida, ou para quem gosta de rally, tanto faz, né? O nome desse comentário é Rota 66. É uma viagem, só que a viagem começa em Gênesis, termina em Apocalipse, são 66 livros, né? E aí você tem a oportunidade. É tudo colocado de maneira muito descontraída, muito clara, né? Por exemplo, quando os amigos de Daniel estão enfrentando o problema lá na fornalha ardente, o nome do estudo é temperatura máxima, né? Quando Jeremias está lá com o povo, e o povo não se arrepende, e aí a coisa está complicada, e ele fica lamentando e chorando, e o povo diz que não vai acontecer nada, que eles têm imunidade. O nome do estudo é Imunidade para Lamentar, e assim por diante. A gente tem muitas coisas, tem o Antigo e o Novo Testamento, você tem a oportunidade, vai estar à disposição. E fora esse comentário que é aí 613 estudos com 2.500 perguntas que você pode ouvir, inclusive no trânsito, usando, né, durante o tempo. Há também alguns DVDs. Os DVDs são estudos com enfoque
propriamente de ensino feitos em Israel. Esse, por exemplo, é o Salmo 22, 23 e 24, foram gravados em Israel com um enfoque muito claro, muito devocional e técnico ao mesmo tempo. E nessa proposta de fazer um comentário bíblico, a gente tem, né, um estudo bíblico, um comentário em DVD. Saiu o livro de Atos, o começo de Atos, serão 10 DVDs, junto com o Dr. Shed. É uma parceria onde a gente faz um comentário. Então, você tem aí à sua disposição, hoje vai estar disponível para o pessoal aqui da IBC. Se você gostar, recomende para os amigos. Se não gostar, recomende para os inimigos, né? Você vai ter o material aí à disposição, coisa boa para pensar, para refletir, para abençoar, para ajudar você a crescer no conhecimento da Escritura. Mas muito bem, pensando sobre hoje à noite, eu queria convidar você a refletir sobre um tema que a gente vai chamar trocando de lente. Eu não sei se você aqui tem problema de visão. Eu tenho dificuldade, eu não enxergo direito. Eu gosto de dizer que quando eu vou pegar o ônibus, a coisa funciona mais ou menos assim. Eu estou de óculos, eu pego o ônibus. Se eu estou sem óculos, o ônibus me pega, porque a coisa realmente é difícil, a gente não enxerga direito. E então, como é que funciona essa questão de trocar de lente? E que tipo de situação é essa? Isso tem a ver com a nossa maneira de agir e de enxergar certas circunstâncias na vida, e que muitas vezes atinge você, atinge a sua realidade, e você muitas vezes não percebe muito bem. Então, para pensar sobre esse assunto, nós vamos aí ver o Salmo 73. E esse salmo, que é um salmo muito interessante, chamado Salmo da família de Asaf, é um salmo que está ligado a uma discussão que tem a ver com o seguinte: por que tantos desonestos estão bem de vida? Eu tenho certeza que você já viu gente que vive uma vida errada, que age com má fé, que age com desonestidade, e mesmo assim a pessoa, vamos dizer, está bem de vida. E às vezes a gente vê isso, e vamos dizer assim, a gente fala, não, eu sei, isso acontece, Deus está no controle, mas muitas pessoas dentro da igreja, ou a própria pessoa, às vezes fica chateada, fica ressentida. Eu tenho visto pessoas profissionais, trabalhando, dando duro, tentando fazer o melhor possível, e procurando ser honesto, e dar nota fiscal, e faz tudo direitinho, e depois ele vê o seu concorrente, o indivíduo lá, fazendo tudo errado, a pessoa que apronta no trabalho, que age de má fé, que engana, e aí ele se sente mal, se ressente disso, e diz, puxa vida, será que é assim mesmo? Mas por que as coisas acontecem desse jeito? Pois é, essa situação é uma realidade descrita na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, não fala apenas de coisas assim vitoriosas, de exemplos maravilhosos. Ela descreve o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade, e como é que Deus trabalha na nossa vida para que a gente, sendo frágil e percebendo essa situação, alcance a graça, a bênção e a direção de Deus. Então vamos ver o que acontece. A primeira lente que a gente vai ver aqui, a primeira lente chama-se confusão total. Eu já imagino que muitos de vocês já chegaram a circunstâncias da vida que a gente fala, puxa vida, como é que pode, né? Eu nunca imaginei que eu fosse me sentir assim. Por que eu estou tão ruim desse jeito? Hoje parece que eu levantei com os 2 pés esquerdos da cama, né? O sujeito está tão ruim, você fala para ele bom dia, ele responde, bom dia você. Né? Ou então como aquele indivíduo que estava tão revoltado, que mesmo morando sozinho, resolveu fugir de casa, porque a coisa realmente era muito complicada e difícil. Tem hora que a coisa pega, que fica difícil, que não é compreensível, que a dor é muito grande, que o sofrimento toma conta e a gente não consegue entender, você chega numa situação de exaustão. Pois é, vamos ver como é que isso atingiu a vida do salmista. Quando nós lemos o Salmo 73, nós começamos a ler o início do texto, a partir do verso 1, que diz o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte.
estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. O salmista vai falar da sua experiência e ele começa assim mais ou menos pelo fim. Pessoal, vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo e vou dizer o seguinte: o que eu descobri que Deus é bom para com o seu povo, é bom para com Israel e para aquele que é puro de coração, e como é que Deus me segurou. Mas eu passei por poucas e boas, a minha situação foi muito difícil. Por quê? Os meus pés quase tropeçaram, quase que eu escorreguei, quase que eu chutei o pau da barraca, quase que eu simplesmente larguei tudo, quase que eu dei um ponto final na minha expectativa em Deus, na minha fé, na minha continuidade na minha carreira com Deus. Porque um belo dia, saindo de casa, eu comecei a olhar para minhas coisas e vi que havia uma BMW, uma Brasília muito velha, né, do meu lado, e do lado de lá uma BMW. Eu comecei a ver, né, a situação dos ímpios, dos maus, e vi quando tantas pessoas que agem da maneira mais perversa e cruel possível, numa boa. E aí o pior é que eu comecei a olhar isso, é interessante, preste atenção quando você está doente, quando o seu coração está machucado, quando você está dominado por essa lente que distorce a realidade, você vê os maus e reage na maldade, você reage com essa inveja terrível, e aí ele diz: olha, esse pessoal não passa por sofrimento, eles estão sempre de boa, e tem mais, eles estão melhor do que a galera que faz academia, eles têm o corpo saudável e forte, nem gripe não pega direito, essa turma está boa, né? Eu me lembro uma vez que eu conversei com uma pessoa que estava tentando evangelizar, e ele falou assim: olha, eu conheço um sujeito que era gente boa, pai de família, aí uma bala perdida matou o cara. Pois é, tem um bandido que levou 8 tiros lá, e o cara ficou bonzinho, não aconteceu nada. Como é que o senhor me explica uma coisa dessa? É mais ou menos esse o sentimento que toma conta do salmista revoltado ao ver tanta gente má em situação aparentemente tão boa. E diz, ó, eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, por isso são orgulhosos, né? Eles vestem o orgulho como se fosse um colar, se vestem de violência, e essa é a experiência de quem começa a enxergar a realidade a partir de uma visão imediata, a partir de uma comparação entre a sua situação e a situação do ímpio que está próximo de você. O salmista está doente, a situação está difícil, o coração dele está machucado, está amargurado, a lente não enxerga direito. Por isso, vamos observar a mudança para a próxima lente, para ver, quem sabe, se a coisa vai melhorar. Será que a coisa melhora? Será que não melhora? Vamos fazer uma oração forte aí, quem sabe o salmista, né, entra aí numa situação melhor. A segunda lente envolve uma situação mais complicada: injustiça revoltante. Veja só o que vai acontecer. O salmista entra num processo de, vamos dizer, a situação mais deterioradora, mais curtidora do seu coração. Eu tenho certeza que você já passou por uma situação dessa. Às vezes você está num momento assim complicado, difícil, e você ora pedindo para Deus abençoar, para Deus ajudar, para Deus livrar, e às vezes Deus vai lá e põe um pouquinho mais complicado a coisa, né? Deus tem esse lado assim, lado de churrasqueiro, né? Ele põe você assim no espeto e vai rodando devagarzinho, e quando você está reclamando, ele põe um pouquinho mais, ai, e dá aquela, né? Mas tudo isso tem uma razão de ser, tem uma finalidade. Ele põe um pouquinho mais de pimenta na conserva para você ficar delicioso, ficar muito bom, preparado. E o que acontece? Essa injustiça revoltante, vamos ver o que o salmista nos ensinará a partir do versículo 7. Preste atenção e acompanhe comigo o que a palavra de Deus vai nos dizer. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra.
Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. O salmista ainda tinha uma esperança. Ele estava vendo os ímpios vivendo no bem bom, conseguindo bons resultados, a coisa dando tudo certo para eles, e ele então pensava: bom, pelo menos uma coisa vai acontecer. Esse pessoal cruel, esse pessoal injusto, esse pessoal desonesto, esse pessoal sem ética, pelo menos uma coisa eu tenho esperança: ninguém vai gostar deles. Ah, sim, todo mundo vai ter raiva deles, vai falar mal deles, vai questionar, vai rejeitar. Mas quando ele foi ver, veja só, ele descreve esses ímpios como alguém que tem a maldade lá no fundo. A mente deles é cheia de maquinações, de trabalho perverso. Zombam, falam com má intenção, cheios de arrogância, e essa arrogância chega a se voltar contra Deus. Eles se arrogam contra os céus, a língua fala mal de todo mundo na terra. Mas olha só o verso 10: por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eu já vi uma cena muito interessante, que eu tenho certeza que muita gente aqui em Fortaleza já viu. O sujeito falar mal, por exemplo, de uma pessoa envolvida num ambiente político, e dizer isso e dizer aquilo, e de repente, quando aquele político a quem ele está criticando chega, aparece, ele vai lá: oi fulano, dá um abraço, vem cá, né? E tudo na presença da pessoa muda tudo, porque aquela pessoa representa poder. Da mesma maneira o salmista se revolta, porque quanta gente má, perversa, desonesta, que está, vamos dizer, por cima da carne seca, está assim, e todo mundo fica badalando, né, ali, e a pessoa fica chateada. Quando a gente que serve a Deus, até mesmo na igreja, líderes, pastores, gente aí de bom coração, vendo, por exemplo, pessoas agindo de maneira de má fé no ambiente religioso, e ficam chateados com isso, e eles ainda falam que Deus não vai saber de nada. Os ímpios estão sempre assim, despreocupados, aumentando as suas riquezas, e por dentro nós vemos o salmista cozinhando, o salmista queimando, o salmista aborrecido, chateado e não conseguindo lidar com a situação. O tempo passa, as coisas vão acontecer, e é interessante, a gente deveria esperar que Deus, que é todo poderoso, Deus que é tão bondoso, interferisse no processo, e chegasse lá: não, salmista, toma aí um Dorflex aí para a sua dor de coração, né? Vamos resolver isso agora. Não fica chateado, revoltado, não, peraí, que eu vou dar um jeito no ímpio, vou dar uma surra nele e já volto, né? Mas é interessante, meus queridos, que, preste atenção, essa dor, essa percepção, esse processo, essa troca de lente, está debaixo do controle sábio e soberano de Deus, e Ele sabe o que está fazendo. Isso tem uma importante ação na sua vida, de criar um amadurecimento, de entender a realidade da maneira mais profunda e mais adequada, como Deus deseja. Deus está por trás dessa situação. Por isso, trocando de lente mais uma vez, nós chegamos na lente 3. Agora, falando sobre a experiência da crise. Experiência da crise, nós vamos ler o que acontece quando a crise agora vai se voltar diretamente para o coração do nosso amigo salmista que sofre. Por enquanto, seu coração estava tão machucado, tão dolorido, tão doente, que ele só conseguiu ver a realidade do ímpio, ele só conseguiu enxergar isso à sua volta. Agora a coisa vai começar a mudar um pouco, vai mudar um pouquinho o cenário, e a gente vai ver, vamos prestar atenção, verso 13, para ver qual foi a mudança. Ele diz: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Interessante que a dor do salmista
faz com que ele enxergue só os ímpios. Passou um pouco, o movimento da sua contemplação se volta para ele mesmo, e agora ele começa a se ver, a se achar. Veja que há um processo psicológico, e aí ele fica cheio de amargura, chateação, e começa a conversar consigo mesmo, dizendo o seguinte, ó, sabe de uma coisa? Já que o cara que apronta e faz o que é errado à vontade se dá bem, eu estou perdendo o meu tempo. Foi inútil eu manter o coração puro e procurar ser uma pessoa correta, lavar as mãos na inocência. Que nada, o dia inteiro sou afligido. Eu vou pegar o ônibus, está lotado, e ainda o pneu fura na sequência. Não dá, assim não dá, Deus, socorro, né? Esses dias eu vi lá no Muro de São Paulo uma frase, socorro, pare o mundo que eu quero descer. É mais ou menos essa a situação. Por que tudo dá errado? Todas as manhãs sou castigado. Então, se eu tivesse dito que eu vou falar como ele, se eu tivesse procurado ir na direção errada, eu teria traído a tua comunidade. Eu estou numa situação, Deus, que eu vou dizer a verdade para o Senhor, olha, eu nem quero pensar mais isso, porque isso é difícil demais para mim, não dá para entender. O salmista chega no auge da sua crise, da sua dor, do seu sofrimento, do seu machucado, da sua ferida no coração, revoltado. É isso que é interessante, como o Salmo mostra que os sentimentos que tomam conta da alma, eles não são reprimidos, eles são resolvidos diante de Deus. Então a sua ira, o seu aborrecimento, tudo isso é colocado diante de Deus, e agora ele chega no auge da crise. É como se Deus estivesse ali olhando, esperando. Este salmista que entende que a força está nele, que ele tem condição de compreender a realidade, que ele é dono do pedaço, que ele é que pode julgar a realidade social, todas as suas forças vão embora, e ele não aguenta mais. Quando chega no ponto certo, quando Deus já virou você no espetinho ali, perto do fogo, no momento adequado, nessa hora, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Deus permite a crise acentuada, a luta interna, a incompreensão, os pensamentos conflitantes, a dor da alma, para levar uma pessoa a uma experiência verdadeira de compreensão com Deus. Quem nunca teve luta, crise e dúvida, nunca creu de verdade. Por isso, nessa hora, ele entra no santuário de Deus. Eu fico imaginando, deve ter entrado ali no templo, num momento especial, e na sua experiência profunda, agora a coisa começa a mudar, e ele vai ter uma visão diferente, depois da sua experiência com Deus. Olha para a sua vida, olha para o que aconteceu com você. Muitos que aqui estão, lembre-se, como é que você abriu o seu coração para Deus, como é que Jesus Cristo conseguiu quebrar as trancas da sua defesa e entrar na sua vida. Não foi exatamente através de uma experiência de crise permitida, às vezes provocada por Deus. Às vezes a gente não entende isso, porque a gente pensa que as nossas crises são simplesmente resultado das nossas falhas. Se fosse assim, nós estaríamos totalmente perdidos. As nossas crises são coisas ligadas ao diabo. Às vezes a pessoa está passando um problema, eu falo, isso aí é o diabo, está amarrado. Ele tropeça na rua, o cara fala, está amarrado, o sapato dele está desamarrado, não tem nada a ver com a história. É um exagero. Às vezes a gente responsabiliza as nossas crises em função dos nossos pais, daqueles que estão à nossa volta, tentando colocar a culpa nos outros. Deus, muitas vezes, está por trás do cenário, até que Ele nos leve à experiência de entrar no seu santuário e começar a mudar a visão das coisas. A partir daí, uma nova lente entra no cenário, lente 4, descoberta reveladora. O salmista se revolta, fica aborrecido, porque parece que os ímpios durarão e serão poderosos. Aí está a estátua de imperadores romanos importantes do passado, que hoje não significam mais nada. Quem viaja aí pela Grécia, Turquia, Israel, Egito, vê um monte de ruína. O que as ruínas mostram? Exatamente, ruínas.
que tudo aquilo que parecia ser grandioso e invencível, simplesmente não tem mais nada. Ele vai ter a descoberta reveladora agora, entendendo que a sua visão a respeito dos ímpios estava errada, estava equivocada, completamente desequilibrada. E aí, o que ele vai dizer? Vamos ver quando a nova lente começa a dar uma nova visão a respeito daqueles que parecem que vão bem longe de Deus. O que diz o texto? Versículo 18: certamente, Deus, tu os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. O salmista agora começa a ver, puxa, mas eu estava com raiva desses maus. Eu estava revoltado com os ímpios que maquinam e que tentam levar vantagem e ganhar, explorando e menosprezando os outros. Pois é, olha só, agora eu estou olhando e estou vendo que vários desses indivíduos foram destruídos de uma vez, como eles caíram numa vez, como quem está pisando num terreno escorregadio, como eles entraram na ruína, são destruídos de uma vez, são tomados de pavor. Olha só, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Você já reparou, uma das coisas que nos assusta nos dias de hoje, é que algumas pessoas dizem, olha, vários ídolos da geração anterior ainda estão vivos, e vários ídolos da nossa geração já foram enterrados, destruídos por vícios e outras coisas terríveis que o mundo sem Deus oferece. Aquele que vai para o caminho do mal, é só uma questão de tempo. Quando a gente for olhar, quando a gente acordar, Senhor, eu estava enganado, eu olhei o ímpio, eu olhei para mim mesmo, agora com a nova lente eu estou vendo o fim do ímpio, e aí ele começa a sarar, o machucado do coração muda, começa a cicatrizar a ferida, ele começa a enxergar a coisa de uma maneira diferente, mas ele nunca iria tão longe, se ele não tivesse passado pela dor e pela crise. Eu acho tão interessante isso, porque toda essa reclamação e dor do salmista está na Bíblia, como palavra inspirada de Deus. Quando os judeus se reuniam no templo para cantar os Terrilim, os salmos, essa dor, essa reclamação é cantada junto, fazendo parte daquilo que é oferecido em adoração a Deus. Então veja como é que Deus quer de fato nos ensinar através disso. E então o salmista está melhorando, a coisa está mudando, ele está enxergando diferente. Vamos então para lente número 5, ver o que acontece na sequência. Agora o salmista vai passar pela terapêutica do alto. Agora a coisa vai melhorar, agora ele vai entrar num processo de cura, vai passar por um processo de restauração. Você está aí cansado, aborrecido, chateado, revoltado, no limite, acha que não tem jeito mais, aborrecido, com problemas pessoais, familiares, quaisquer que sejam. Deus tem poder de abençoar a sua vida e mudar a dor do teu coração. Ouça e receba essa palavra. O Senhor então, terapêutica do alto, vai dizer o que? Olha só o que o salmista começa a dizer no verso 21. Quando meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Meus queridos, a coisa mais difícil que existe na vida é uma pessoa olhar para si mesmo e ter capacidade de se criticar de uma maneira positiva. Por quê? Como é que a gente reage? Ou quando alguém critica alguma coisa em nós, ou como nós recebemos qualquer questionamento, na hora a gente se defende e diz, não é nada disso, está errado, você é maluco, que isso? Não, eu fiz de bom coração, não tem nada a ver.
Ou então, quando a gente recebe aquela crítica que afunda a espada no coração, a gente diz, eu sou um lixo mesmo, eu sou uma porcaria, né? Ou procurar uma ponte para pular, né? Eu sou assim mesmo, minha mãe e meu pai já me diziam, esse menino não tem jeito, está vendo? Está aí, né? Eu sou uma desgraça, né? Pior, não sou pior porque sou um só, se fosse dois seria pior ainda. A pessoa sente isso. Quando Deus age, quando a experiência da crise permitida por Deus e trabalhada atinge o ponto certo, olha só que coisa bonita, veja que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o texto que passa para a nossa instrução. Olha só que coisa. O salmista vai dizer, quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, está vendo? Ele vai falar a verdade. Tem gente que não fala o que está sentindo, e ele vai dizer, olha, meu coração estava doído, e eu estava morrendo de inveja. Olha o que eu vejo, eu estava agindo como insensato e ignorante. Deus, que vergonha, Deus. Eu agi que nem um animal irracional. Você já não sentiu vergonha assim de você mesmo? Amém, gente, é isso mesmo, né? A gente, né, às vezes olha assim, eu conheço gente que é uma benção, mas bota o cara na quadra de futebol para jogar bola, que é isso, a gente, né? Ele é o famoso irmão de comunhão, ele come unhão de um, come unhão do outro, sai comendo unhão de todo mundo, arranca o dedo, o pé do cara, o negócio é complicado, né? É muito difícil a situação da própria pessoa, ele entra num processo psicológico terrível. Então, sabe qual é a grande maravilha? Através da cura que Deus propicia, a pessoa tem a condição de olhar para si mesmo, enxergar os seus problemas, os seus defeitos em Deus e ainda ter o coração cheio de esperança. Olha que bonito, olha como o texto realmente é cheio de graça, verso 23, contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Deus está cuidando da sua vida, você que está desesperado. Deus permitiu a sua crise, a sua dor, o seu sofrimento, Ele não foi embora, Ele continua no domínio do universo. As coisas são do jeito que Deus, na sua soberania, em seu poder, age e com o seu controle. Então, ele começa agora a mudar, e olha que coisa interessante, você lembra no começo? Antes só tinha ímpio no horizonte dele, só isso que ele enxergava. Depois essa crise aumentou ainda mais, porque ele viu que todo mundo estava do lado dos ímpios. Aí ele olha de maneira muito negativa para si, revoltado. Agora ele começou a olhar para si, saindo do buraco, depois da grande experiência de ter entrado no santuário de Deus, e agora a coisa vai ficar boa. Agora ele vai trocar a lente certa, né? Quem vai no oculista, né? No oftalmologista, você vai trocando lá, não vê nada, você não vê nem o médico mais, cadê o cara? Sumiu, né? Trocou lá, você não enxerga nada, né? Socorro, né? E daqui a pouco a lente entra no lugar e você começa a enxergar direito. Lente 6, olhos espirituais. Vamos ver o que acontece. Olha que coisa interessante. Agora o salmista vai pela primeira vez focalizar a visão da realidade em Deus. Quando o seu coração está doente, você só enxerga o ímpio, você só enxerga o mal, você só enxerga o pecado, só enxerga a desesperança, só enxerga o problema, só enxerga a falta de possibilidade de solução. Quando Deus age e nos leva ao ponto que Ele deseja, a crise, e nos liberta com a sua graça, com o seu amor, com o seu perdão, o que acontece? E nos diz o texto no versículo 24 em diante: tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar
perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Louvado seja Deus, glória a Deus, Deus é muito bom. Meus queridos, olha que coisa interessante, agora o coração sarou, saiu a pedra, saiu o amargor, saiu o peso, a ação da cura divina se manifestou, e aí ele olha, Deus, estava todo aquele tempo, e eu não conseguia enxergar, mas o Senhor é que me dirige, e depois o Senhor me receberá com honra. Olha só a palavra honra aqui, ainda para um coração desesperado assim. Quem é que eu tenho no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O que tem de interessante? Qual é o problema do salmista? Por que que Deus faz o que faz e por que Ele fez o que Ele fez? Como é que o salmista vivia antes? Eu quero ter o carro do ímpio. Eu quero ter aquilo que o ímpio tem. Eu desejo essas coisas que parecem trazer satisfação e preencher de verdade. Agora que ele entendeu isso, que ele aprendeu pelo processo de crise, ele descobriu o que é bom mesmo. O bom não é ter o que o ímpio tem, muitas vezes é só dor de cabeça. O bom não é ter aquilo que aparentemente satisfaz conforme as propagandas. Sabe o que é bom? O bom é estar junto a Deus. Deus, os meus valores mudaram, agora não é isso que vale. Eu posso até ter essas coisas, mas elas não preenchem. Nada mais desejo além de estar junto a ti. Eu olho para trás e vejo o meu corpo, o meu coração poderão fraquejar. Às vezes você perde a cabeça, pode ser até um problema físico. Às vezes você vai certamente falhar e errar aqui, você, por causa do seu coração, da sua condição, enquanto não chega a ressurreição, a gente está aí, e debaixo de situação difícil, mas Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre. Deus, eu estou tranquilo, porque eu sei que quem te abandona, já não é mais a minha ideia, não terá condição, o Senhor destrói os infiéis, e aí Ele vai dizer, olha, para mim, bom é estar perto de Deus. Diga isso para você mesmo de boca cheia. O que é bom para você? Pastor, bom é se eu conseguir terminar aquele curso. Bom mesmo se eu conseguir formar meu filho e minha filha. Bom é se eu comprar a casa dos meus sonhos. Bom é se eu puder passar umas férias no Caribe, ou fazendo compras em Paris, ou comer uma carne de sol da moléstia, para arrebentar a boca do balão. Bom, o que é bom para a gente? Meus queridos, bom é estar perto de Deus. Ele é o grande valor, a única realidade que de fato faz sentido. E aí, nós chegamos na última lente, que é a lente 7, que vira proclamação. O que significa isso? É a última parte. Vamos ver por que Deus mexe com a gente desse jeito que a gente não entende. Por que Ele permite toda essa crise, essa dor, esse sofrimento, esse pecado de revolta e angústia contra o próprio Deus, que leva aqui o salmista a agir como um animal irracional, e agora ele volta, e ele vai agora, nesse último texto, mostrar um detalhe importante, que é o verso 28, que eu vou pedir a sua atenção especial para olhar especialmente o final do verso aí no último slide. Mas para mim, bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor o meu refúgio. E aí vem a frase importante, proclamarei todos os teus feitos. Aqui está o salmista, e no começo só enxerga os ímpios. Passa por uma crise profunda, depois de sarado, depois de ter crescido, depois de abençoado, depois de modificado, sabe qual é o propósito dele? Eu vou contar sobre Deus para todo mundo, eu vou proclamar esse Deus. Deus permitiu a crise, Deus agiu por meio dela, Deus cura a tua vida, Deus te dá da tua graça, e quando essa cura acontece, quando a bênção de Deus chega para nós, a gente vai contar para todo mundo, e a bênção será enorme, a bênção será gigantesca, e atingirá a vida das pessoas para a honra e glória do nosso Deus, amém?
Louvado seja Deus. Deus abençoe o nosso coração nessa noite e nos abençoe de modo muito especial. Louvado seja Deus. Nós vamos encerrar nesse momento entregando palavra para pastor Armando, pedindo que Deus de fato aí nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Louvado seja Deus. Como o pastor Saião disse, né, nós temos à disposição o material, está aqui, comentário Rota 66, e os pequenos comentários que ele disse também, estão ali, pertinho do nosso stand ali do Conexão. Eu vou pedir para o Daniel, acho que é o Daniel que vai cantar e fazer a gente meditar no final desse momento. Que palavra gostosa, né? Que alento para quem está vivendo nos dias em que a gente vive. Tanta loucura, tanta coisa errada, tanto dinheiro desviado, tanta falcatrua, até quando se toma um morro, até no momento em que traficantes são abordados e cercados, eles escapam. E depois a gente fica achando que eles escaparam porque é assim a maquinação dos ímpios, os conchavos, né? Dá uma revolta no coração, até que a gente respira e fica pertinho de Deus, no santuário de Deus. Eu preciso disso todo tempo, né? Sempre a tendência do meu coração é ficar chateado com as coisas e perceber a injustiça. E para não desanimar, só olhando para o soberano Senhor. Então, eu espero que você hoje à noite, no seu vale, no seu momento mais difícil, talvez alguns estejam passando, eu fiquei ali na entrada, e várias pessoas passando, a gente cumprimentando, e outros dizendo, ore por mim, estou passando por isso, estou passando por aquilo. E a gente teve a oportunidade de orar com 1 ou 2 ou 3 ali, mas eu imagino quantos de vocês passam por esses momentos difíceis, né? Que palavra, Salmo 73. A pergunta é, por que prosperam os ímpios? Por quê? Então no final isso se torna uma compreensão plena, como o pastor Saião tão claramente, tão alegremente nos ensinou hoje à noite. Eu queria que você curvasse a sua cabeça aí por um momento para a gente orar. Não estou lhe obrigando a fazer isso, eu estou só lhe oportunizando um momento para você meditar no que foi dito. Traz na sua mente todo o texto, todas as lentes. E mais uma vez diga, Senhor, isso é para mim, é isso que eu quero. Estar perto de Ti. E reconhecer que a Tua mão me sustém. E eu quero, na compreensão da Tua soberana vontade, do Teu soberano controle sobre todas as coisas, declarar, proclamar, testificar, testemunhar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é justo, o quanto o Senhor é digno de ser amado, servido, obedecido, mesmo em prejuízo próprio no mundo mau em que a gente vive. Vale a pena honestidade, longanimidade, justiça. Vale a pena abrir mão de bens, quando este Senhor assume o lugar, o Teu lugar no nosso coração. Livra-nos, Senhor, de invejar o próximo, de querer e cobiçar aquilo que o próximo tem. Seja uma pessoa, seja uma mulher, um homem, seja um carro, uma casa. Ensina-me, Senhor, a viver contente em toda e qualquer situação. E se alguma coisa eu quero a mais, eu só posso querer para a glória do Teu nome, para o benefício do Teu reino, para que eu tenha maiores condições de Te servir e de abençoar os que precisam. Jamais, Senhor, para o acúmulo, simples acúmulo, como fazem os ímpios. Senhor, que nesta noite a Tua igreja tenha dado mais um passo em Tua direção.
tenha, Senhor, crescido em maturidade, para não tentar pedir a Deus que os livre simplesmente da tribulação, ou da luta, ou da dor, quando estas são instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. O que nós te pedimos é só graça, graça para suportar, graça para perseverar, graça para te enxergar, Senhor. Faz isso, Pai amado. Muito obrigado pela tua palavra. Quero também pedir, Senhor, se nesta noite tem alguém aqui no nosso meio, que veio a este lugar em busca de uma esperança, de uma palavra, encontra hoje à noite, na palavra de Deus, na pessoa de Jesus, o alento, o Deus que foi capaz de amar a ponto de dar a sua própria vida, para nos dar vida, para trocar a nossa lente e nos ensinar que a vida eterna é para aqueles que de fato o confessam como Senhor e Salvador, e que fora de Jesus não tem esperança. É por isso que os ímpios serão destruídos repentinamente. Então hoje à noite talvez seja o momento de você dizer: eu quero, Senhor, me entregar ao soberano Senhor Jesus, deixar que Ele guie a minha vida. Se tem alguém aqui hoje à noite com essa decisão, talvez você já veio para cá com esse intuito. Então tome esse passo publicamente, abertamente, claramente, dizendo: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. E o gesto é só simples. Levanta a tua mão aí onde você está e diga: hoje à noite é minha noite, eu quero me entregar a Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Mais alguém? Mais alguém, amados? Abracem essas pessoas aí ao lado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como é bom estar perto de Deus. Isso só é possível através de Jesus. Tem mais alguém hoje à noite para publicamente dizer: minha vida é de Jesus, eu quero me entregar a Ele? Glória a Deus. Abracem, celebrem, igreja. Vamos fazer isso, celebrar com essas pessoas. Glória a Deus. Senhor, obrigado por cada vida hoje à noite entregue ao teu altar. Pessoas capazes de olhar com os teus olhos, se renderem ao Senhor Jesus Cristo, como aqui fizeram hoje à noite. Confirma, Senhor. Nós queremos recebê-las no corpo, incorporá-las, Senhor, no nossos grupos pequenos, para que vivam pastoreio mútuo, cuidado mútuo, em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um cântico, depois a gente vai celebrar juntos, para a gente terminar esse momento na paz de Jesus.